Boa noite, estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma atração aqui do nosso dia D do Movimento Inova. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje estarei mediando aqui com vocês via chat as interações de uma palestra muito importante, de um tema muito discutido ultimamente, mas que a gente vai ver que não é de hoje, né? Que é o tema das fake news. E para falar com a gente sobre esse tema, está aqui hoje a Relações Públicas, presidente executiva do Palavra Aberta, Patrícia Blanco. Boa noite, Patrícia. Olá, Luíse, boa noite, obrigada. Uma alegria estar aqui falando com vocês nesse dia D do Movimento Inova. É muito importante a gente falar sobre esse movimento que tem mexido com tanta gente e trazido tanto conteúdo importante e legal, né? Acabei de assistir essa entrevista maravilhosa com a Anne e fiquei emocionada. Vocês não ficaram? Eu fiquei emocionada. Eu também, muito que importante. Voz, né, Luíse? Maravilhosa. E queria agradecer a professora Débora Garófalo por nos trazer aqui nesse dia tão importante para falar de um tema que está na boca de todos nós, fake news. Quem nunca ouviu falar esse termo, gente? Olha só, quando de uma hora para outra tudo virou fake news. E aí é um ponto que a gente precisa discutir. Será que tudo mesmo que a gente chama de fake news é fake news, Luíse? Olha, depende, viu? A gente tem que ficar muito de olho. Tem muita coisa na internet, né? Deixa a gente confuso mesmo. Exatamente. E é por isso que a gente hoje vive, né, vive imerso numa abundância de informação, que está tudo tão fácil na internet, né? E a gente pergunta a todo tempo, onde você viu essa informação? Ah, na internet. A internet virou esse mundo, né, de oportunidades, de acesso à informação, onde a gente tem a possibilidade de ver tanta coisa interessante, tanta coisa legal, mas também a gente tem ali alguns desafios, né, que acabam afetando o nosso dia a dia na forma como a gente consome essa informação. E até porque a gente é bombardeado, né? Muita coisa para filtrar realmente é muito difícil, né? Sim, e é isso que a gente precisa estar atento o tempo todo, né? A internet, ela nos oferece uma quantidade imensa de informação o tempo todo, umas verdadeiras, outras falsas e outras nem tanto. E é nesse sentido que eu queria conversar com vocês aqui hoje, é para falar sobre esse ambiente que a gente vive, né? Esse ambiente de abundância de informação. E eu queria começar com uma provocação. É uma notícia que surgiu, que saiu numa cidade no Canadá, que começou a ter a água da torneira saindo cor-de-rosa. Olha só. E aí eu queria já fazer uma primeira brincadeira com vocês. Queria que vocês avaliassem aqui, se vocês recebessem essa informação na tela do celular de vocês, o que vocês fariam? Então, são três possibilidades aqui. A primeira é falso, com certeza, nem vou pesquisar. A segunda, poxa, que curioso, vou repassar para a turma toda sem pesquisar antes? Ou será? Espera aí, vou pesquisar para saber mais. O que você acha, Luíse? Olha, água cor-de-rosa eu nunca vi sair da torneira, hein? Muito curioso. Eu acho que eu desconfiaria. E você, estudante que está acompanhando a nossa palestra aqui de casa, pode colocar na tela, por gentileza? Acho que uns 30 segundinhos, né, Patrícia, para ficar na tela. Os estudantes podem marcar a opção A, B ou C. Se vocês recebessem essa notícia de água cor-de-rosa saindo da torneira, o que vocês fariam? Olhem as opções, aqui 30 segundinhos a gente volta. Esse é um ponto para a gente analisar, né? Sempre que a gente recebe uma informação, a gente tem que olhar um pouquinho mais, um pouquinho melhor essa informação antes de passar para frente. E aqui é o que eu queria ouvir de vocês. O que vocês fariam? Repassariam rapidamente para todo mundo, para a turma toda, para avisar todo mundo que a água está saindo cor-de-rosa? Ou vocês pesquisariam um pouquinho mais? E peraí, será que é verdade? Será que realmente aconteceu isso nessa cidade do Canadá, Luíse? Olha, eu acho que o pessoal pararia para pensar um pouquinho, porque a grande maioria das interações aqui, Patrícia, tá a letra C. Será? Peraí, vou pesquisar para saber mais, porque realmente é muito curioso, né? Uma água cor-de-rosa, rosa pink saindo da torneira.
Exatamente. Então, vamos lá. Parece falso, parece algo muito diferente do que a gente já viu, mas é verdade. Aconteceu numa cidade no Canadá que, por um erro de quantidade de química, né, do tratamento de água, de produtos químicos jogados no tratamento de água, num dia a água começou a aparecer cor-de-rosa. E essa é uma notícia que foi amplamente divulgada, começou a chegar na timeline, né, das redes sociais e ser divulgado na internet, as pessoas achando que era falso e replicando como sendo uma notícia falsa, mas era uma notícia verdadeira. E se você quiser saber mais sobre essa notícia, sobre essa curiosidade, ela está no jornal Joca, e está inclusive aberta, se todos aqui quiserem consultar, o Joca disponibilizou essa matéria para a gente, para que vocês saibam mais sobre isso. Mas eu quis trazer esse exemplo para a gente mostrar que a informação, a forma como ela chega até a gente, ela tem que ser analisada com um pouco mais de criticidade. Foi muito legal saber que eles sabiam que esse era um conteúdo que precisaria ser checado, né, Luiz? Eu achei muito boa a resposta. Eu também gostei muito. Foi a maioria esmagadora que colocou letra C, e o aluno Maurício ainda disse, se tratando da causa da água cor-de-rosa, ele repassaria. Ele achou que é uma coisa que é um alerta, né, para as outras pessoas. Cuidado, a água está saindo cor-de-rosa. Então, o fato de você tomar o cuidado para repassar uma informação, no sentido de que a água. O simples fato da água sair cor-de-rosa já é algo para a gente chamar a atenção, inclusive, das autoridades, para que elas resolvam esse problema. Perfeito. Então, eu acho que é válido, sim, repassar, mas é válido repassar a partir do momento que você sabe que aquilo não é um fake, e sim uma informação causada por um problema químico. Mas o que eu quero tratar aqui hoje, queria conversar com vocês e queria convidá-los a participar dessa conversa, mandando para a gente se vocês já receberam fake news, se vocês já foram vítimas, se vocês já repassaram, para que a gente discuta um pouco mais a fundo. Então, o que eu queria falar com vocês hoje? O que são as fake news, essas famosas fake news? Quais são as nuances da desinformação? E aí eu vou explicar um pouquinho que nem tudo é fake news, existe um ambiente enorme, chamado hoje de desinformação, e o que a gente precisa fazer para combatê-las. E aí, para isso, para começar a nossa conversa, eu queria apresentar um vídeo muito especial, feito pelo Iberê Tenório, do Manual do Mundo, para o site Vaza Falciane, também um projeto muito legal de combate a fake news, e queria então que o Iberê contasse para a gente. Iberê, o que é fake news? Passar o vídeo, por favor. Fake news. Tá aí uma expressão que tá na moda. You are fake news. Fake news. Fake news. Fake news is Donald Trump on CNN. Fake news. Fake news. Todo mundo fala e acha que sabe do que tá falando. Fake é falso. Logo, fake news são notícias falsas. Será mesmo? É complicado falar desse tema em termos de falso ou verdadeiro. Isso porque não existe uma notícia que seja 100% falsa. Para que alguém acredite nelas, elas pelo menos têm que parecer verídicas. Na verdade, fake news são um verdadeiro saco de gato. Dependendo para quem você pergunta, dentro dela podem ter coisas como sátira, propaganda política, boatos e até publicidade de empresas. Mas então, não dá para definir? Dá sim! Então vamos lá, em alto e bom som. Fake news são publicações com informações comprovadamente falsas, que viralizam nas redes sociais e imitam o estilo jornalístico para enganar as pessoas e que não têm autoria clara. E o palco disso tudo é a tela do seu computador e do seu telefone celular. Filho, você não vai acreditar no que me mandaram pelo Zap. E o celular da minha mãe também, pelo visto. Mas e você? Sabe identificar uma notícia falsa quando ela pisca na tela do seu celular? E mais, consegue identificar outros tipos de desinformação, como a manipulação, quando não te contam a verdade por motivos políticos ou econômicos? Ou as fotos e vídeos fraudados, fora de contexto, que a gente recebe pelo celular? Consegue alertar parentes e amigos que eles estão sendo enganados?
sabe debater com argumentos racionais, baseados em informações verificáveis? Olha só, gente, olha que legal esse vídeo, né, que fala fake news é um saco de gatos, né? Olha que interessante, porque dentro desse ambiente a gente tem muita coisa embutida. Então não basta a gente simplesmente chamar tudo de fake news. E aí eu queria conversar com vocês sobre desinformação. Então, se fake news não é tudo, o que é então esse ambiente de desinformação que a gente fala? E aqui eu gosto de mostrar um pouquinho esse gráfico aqui, que para mostrar para vocês as diversas nuances, né, que tem esse ambiente de desinformação que a gente vive. Porque entre o falso e o verdadeiro, a gente tem uma série de tons de cinza, mais de 50 tons de cinza, né? Porque você pode ter aquela notícia totalmente fraudulenta, aquela informação realmente falsa, mas você pode ter aquela tirada de contexto, você pode ter aquela manipulada, e aí é isso que eu queria mostrar para vocês daqui para frente. Principalmente porque fake news não são novidade. Falar sobre notícias falsas, sobre boatos, sobre tentativa de iludir, de manipular, ela é muito antiga. Ela vem de séculos passados, né? Você que é professora de história, né, Luiz, sabe muito bem, né? Tem vários exemplos na história, né? Até os portugueses, quando chegaram no Brasil, os primeiros a explorarem o território, faziam cartas náuticas e alguns falavam de monstros dos oceanos ou de pessoas humanoides que viviam aqui, que seriam uma espécie de figuras mitológicas, né, semi-monstros. E não era nada disso, era só eles afetados pela primeira impressão deles ao chegar no território, descreviam de um jeito exagerado, e isso era entendido em Portugal de um jeito totalmente errôneo, equivocado, né? E as pessoas tinham medo, né, do que encontrar aqui por conta disso. Olha só que interessante, olha como é a questão da história tão importante para a gente, né? Então, fake news não são novidade, é um gênero, né, que já existia na forma de você retratar fatos, né, fatos desconhecidos, coisas que tinham assim a impressão, até para chocar mesmo, né? Aqui, por exemplo, nesse caso, era mostrando animais pré-históricos, né, nessa imagem que eu mostrei para vocês, mas nesse caso específico de 1835, olha só, 1835, o objetivo dessa imagem era vender a assinatura de um jornal que estava sendo lançado naquela época, né? Olha só como tinha outro propósito, né? O propósito econômico. Também tem as fake news criadas, né, para entreter. Então, aqui, sempre confundido como verdadeiro. Então, quando teve a narração, né, da invasão dos marcianos no mundo, e aí isso foi entendido como sendo verdadeiro, e depois como fake, e era simplesmente uma ficção, era uma narrativa, né, para entreter. Também criado para influenciar ideias ou ações. Isso acontece muito, viu, Luiz? Essa questão aqui de tentativa de manipular ideias, né, ideais, crenças, né? Isso acontece bastante. Acontece, inclusive no universo adolescente, né, tem as divas pop que estão sempre em tretinhas, em conflitinhos, né? E aí, quando se pesquisa um pouco melhor, às vezes a manchete já coloca, a artista tal e a tal estão brigando. E aí você vai ler, não é bem isso, mas isso as colocam em evidência, mobiliza os fãs, uns defendem, outros atacam. Tem sempre um objetivo, né? Exatamente. E esse é o ponto, né? Porque, né, hoje nós estamos vivendo essa tempestade de desinformação, que até a Organização Mundial de Saúde chamou de infodemia, justamente por isso, porque a gente tem um volume tão grande, né, de informação sendo produzida, e são informações e conteúdos produzidos por todos nós. O que aconteceu com a internet, com as ferramentas de produção de vídeo, por exemplo, que é simplesmente um celular, um smartphone na nossa mão, a gente produz conteúdo e a gente publica esse conteúdo. Então, nessa possibilidade de todos publicarem conteúdo, a gente tem esse ambiente grande, né, dessa abundância enorme de informação, que muitas vezes acabam gerando uma falta de entendimento sobre o conteúdo que a gente
gente recebe. E aí entra, então, o que são, né, as fake news dentro desse ambiente e o que não são. Eu acho que isso é muito claro. Vamos deixar aqui que fake news é um dos problemas, é uma das questões que estão no ambiente de desinformação que a gente vive. Então, o que são fake news? Bom, se é fake, não pode ser news. Né? Eu acho que todos aqui já entenderam que fake news é aquela informação inverídica, fabricada, construída para causar algum efeito. E causam efeitos reais. Tá? Causam indignação, causam medo, causam repulsa, muitas vezes, e geram um sentimento que faz com que a gente queira compartilhar para o maior número possível de pessoas. Então, quando a gente recebe uma informação dizendo o seguinte, aquela vacina X não faz efeito, a gente quer proteger o outro, a gente quer repassar. Mas será que a gente está fazendo bem em repassar antes de fazer a checagem? Esse é um ponto que a gente precisa saber. Bom, eu queria aqui agora perguntar e abrir, né? Alguém aqui recebeu, vocês receberam muitas fakes sobre o coronavírus? Ou nesse momento que a gente vive de pandemia, olha só quantas fakes apareceram. Melancia foi vendida no Brasil contaminada por chineses. Gente, olha isso, né? Uma informação que pode causar um problema sério. Colocar luvas para manusear dinheiro e evita o coronavírus, aí você não precisa lavar a mão. E outras tantas, o remédio milagroso, a cura milagrosa. Isso tem um dano fatal, que pode ser fatal, né? Isso. Se vocês receberam uma dessas notícias que apareceram na tela ou outras sobre o coronavírus, vão colocando aqui no chat para a gente, né, mobilizar aí o debate sobre fake news na nossa palestra de hoje. E eu vou, inclusive, aproveitar e dar o meu depoimento rapidamente, que eu também recebi algumas fake news, umas falando que a água quente, ao tomar, né, água quente, mataria o vírus que estivesse dentro da parede do estômago, né? Eu também recebi uma de lugares que estavam distribuindo álcool gel gratuito, inclusive eu caí nessa porque eu repassei, né? E depois era uma coisa só para gerar um disparamento frenético, né? Que você marcava pessoas e as pessoas marcavam outras, não tinha nenhum objetivo, né? Era só fazer uma notícia correr. Né? Ele tinha o objetivo de causar tumulto, né? E aqui é um ponto que eu queria trazer para vocês, né? Por que as pessoas propagam informações falsas, né? Por que isso gera essa vontade nossa de compartilhar para o maior número possível de pessoas? No seu caso, né, Luiz, você queria ajudar, informando as pessoas que tinha distribuição gratuita de álcool gel, algo tão importante hoje para a gente andar no bolso, né? E isso é algo que você fez com uma boa intenção. Só que não existem fake news do bem. Isso eu queria deixar bem claro aqui. Não é porque é uma fake, uma fakeinha, é só um boatozinho, vamos passar para frente, né? Porque você tem aquelas fakes que são para enganar mesmo, para golpes. E aí, no caso de passar para frente, por exemplo, promoções que podem acontecer, você pode ter seus dados roubados, o seu celular clonado. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme. Outro motivo das pessoas propagarem, né, e repassarem informações falsas, trollar. Gente, a trollagem que vocês fazem tanto, que é o antigo trote na minha época, eu sou antiga, hein? Uhum. É o antigo trote, é simplesmente você passar uma coisa para frente, uma brincadeira, ter um resultado bastante negativo, porque na medida que você solta na rede, ela não volta mais. E uma vez na internet, gente, nunca mais fora dela. Então é preciso prestar atenção nessa tentativa de trollar um amigo, trollar um parente, né, e assim por diante. Outro motivo, um dos principais motivos de disseminação de fake news, ganhar dinheiro. É justamente aquele ganho econômico, é você atrair a pessoa para um site que não é muito seguro, é você vender algo que é um produto que pode te causar um dano, que não tem aquela qualidade toda. Então, é preciso prestar atenção. Outro fator, né, de disseminação, persuasão.
Isso é um fator que talvez a gente tenha vivido aqui, esteja vivendo um momento bastante sério. É quando a gente quer manipular por questões políticas, por motivos políticos. E em ano de eleição, né, Luiz, isso aqui a gente precisa prestar atenção todos os dias. Será mesmo que aquela informação que veio, que diz o seguinte, isso as autoridades não querem que você saiba, isso os veículos de comunicação estão escondendo de você, será mesmo que a pessoa que está te mandando tem consciência, né, de que essa informação é feita para manipular? Lembra o que o Iberê colocou, né? Uhum. São informações que podem realmente manipular e fazer com que você mude, né? Que você mude a sua opinião e que, com isso, você faça uma adesão até inocente, vamos dizer assim, né, de um fato ou de algo que pode prejudicar a sociedade como um todo. E até com boas intenções. E aqui na pandemia, o que a gente viu foi muito isso, né? A tentativa de você, o fato do álcool gel, de você, vai lá, passa na rua tal, vai ter álcool gel. E aconteceu uma coisa no Rio, recentemente, que foi muito preocupante, e era uma trollagem, né? E que as pessoas entenderam que era uma fake do bem. Aparecia lá uma oferta de empregos, de que das 6 da manhã às 9 da manhã, na frente do supermercado tal, quem fosse lá e chegasse naquele momento ia pegar uma senha e ia ter um emprego. Milhares de pessoas foram para a fila e era fake. Né? E aí as pessoas repassaram, porque, poxa, uma oferta de emprego, está todo mundo nesse momento precisando, né, sair, buscar emprego, então a gente precisa prestar atenção. E as fake news causam problemas reais. Então, no caso da pandemia, dessa grande pandemia que a gente está vivendo, a maior da nossa história, da nossa geração e das futuras, a desinformação ela pode causar sérios danos de saúde pública. Então, no caso, principalmente, de informações sobre a pandemia, gente, não repassem, mesmo que seja com boa intenção. Não repassem. Busque informação em sites seguros, vá nos órgãos oficiais, na Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde, no Governo do Estado de São Paulo tem um departamento específico para isso, em outros, procure nos veículos de comunicação, mas simplesmente não passem para frente, mesmo com boa intenção. Além disso, as fake news podem causar pânico, né, na população. Olha essa notícia aqui. Isso é uma notícia que foi publicada, esse BH é um supermercado da região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que alguém pegou o logo do supermercado e colocou dizendo que a partir da sexta, do dia 20/3, será o nosso último dia de reposição de estoque. Bom, o que aconteceu? O pessoal foi no supermercado, alucinadamente, comprar tudo que podia e que não podia para poder estocar em casa. Exatamente. Então, assim, a gente tem realmente que prestar atenção. Pode disseminar discurso de ódio, como o caso dos chineses, né, intolerância com o outro. Então, assim, realmente a gente tem que prestar atenção. Mas eu queria agora começar a fazer um teste. Será que os nossos alunos estão sabendo identificar as notícias falsas? Pelo que eu vi no primeiro teste, eles foram bem, né, Luiz? Foram bem, inclusive, quando nós perguntamos se alguma daquelas fake news da melancia, do dinheiro, se alguém já tinha recebido, a maioria disse que sim, e uma que disparou aqui foi a fake news do vinagre, né? Até falando das fake news do bem, as pessoas dando receitinhas caseiras, né? A maioria falou que recebeu de receitinha caseira. E aquela que mobiliza ideologias políticas também foi citada aqui, porque muitos apontaram que receberam uma fake news dizendo que o coronavírus era um vírus criado pela China, propositalmente, para se disseminar pelo mundo. Alguns também alegaram que receberam esta notícia. Olha só, né, essa questão do discurso de ódio, né, da intolerância com o outro, então jogar sempre a culpa no chinês, que teoricamente teria trazido o vírus. Então, a gente precisa realmente prestar atenção. Então, além do conteúdo fabricado, que pode contribuir para a desinformação, eu queria que vocês me ajudassem a identificar alguns conteúdos a seguir, se eles são verdadeiros, falsos ou nem tanto, pensando naquela gradezinha que eu mostrei das nuances da desinformação. Essa aqui é a primeira. E nessa primeira, foi na época das queimadas da Amazônia.
quando várias celebridades no mundo postaram nas suas redes sociais fotos, né, que seriam, né, fotos da Amazônia pegando fogo. 2 deles eu trouxe aqui, foi o presidente Macron, da França, e o atleta, jogador de futebol mundialmente conhecido, Cristiano Ronaldo. Então, eu queria que vocês pensassem aqui. Essas imagens são falsas, B, são verdadeiras, ou C, não é bem assim. 30 segundos, Luiz, vamos 30 lá? segundinhos, gente. Vão marcando aqui no chat. O que vocês acham? É falsa, verdadeira ou não é bem assim essa notícia? Essas imagens foram reproduzidas das redes sociais das 2 celebridades, tanto do Cristiano Ronaldo como do presidente Macron. E no caso do presidente Macron, gerou quase uma crise diplomática, né? Nossa, é bem complicado. Ó. O pessoal aqui está dividido, viu? Tem gente colocando que é A, falso. Tem gente colocando que é B, verdadeiro. Tá entre B e A, viu? Olha só, o Danilo colocou até o Cristiano Ronaldo caiu. Olha só, hein, gente? Então, vamos lá. Olha, aqui não é totalmente falsa. Tá? Não é bem assim. Olha como é intrigante isso aqui, como a gente tem que analisar bem a informação. As imagens são imagens reais, mas são imagens fora de contexto. As 2 imagens aqui são imagens de queimadas, né, como a gente mesmo vê, são imagens, tem até imagens de queimadas na Amazônia, mas elas são imagens de outra época, de outro período. Não estavam retratadas, não retratava exatamente aquela queimada que a gente estava falando do início do ano. Então, veja, a intenção deles de se manifestarem em relação ao absurdo, né, de não cuidar das florestas e de cuidar para não ter queimadas, ele é super importante. Só que mesmo os 2 celebridades internacionais usaram imagens fora de contexto. Então, aqui não é totalmente falso, mas é um conteúdo que desinforma. Ele gera uma informação errada e causa uma informação que acaba desviando do foco principal. Olha só o segundo teste que a gente tem aqui. Seleção argentina pede à FIFA para Messi jogar com a camisa do Barcelona. Falso, verdadeiro, não é bem assim. 30 segundos. 30 segundos. Vamos ver se os meninos que são mais ligados em futebol vão... como é que eles vão entender isso? É uma notícia falsa? É verdadeiro ou não é bem assim? Vamos ver o que está aparecendo aqui no chat, hein? Pessoal colocando B, verdadeiro. E C, não é bem assim. Olha só, então, vamos lá. Gente, é o C, tá? Não é bem assim. Isso é uma sátira, é um humor. Essa página é uma página de humor de um jornal chamado Jornal Sensacionalista. É um jornal que se identifica como um jornal de humor. Então, quando a gente recebe uma informação dessa, antes de acreditar, a gente tem que saber qual é a origem dessa informação. Como que ela chega para a gente? Poxa, será que a seleção argentina realmente pediu à FIFA? Eles deveriam ter pedido, né? Porque o Messi só faz gol com a camisa do Barcelona, né? Então, a Argentina deveria ter pedido, mas não pediu. Então, isso aqui é um site de humor. E é isso que a gente tem que analisar. Qual é o contexto, né, da informação que a gente recebe? Se ele é humor, se ele é sátira, se ele é uma brincadeira, se ele é um boato e assim por diante. Mas vamos lá para a próxima. Idosos que estiverem na rua, na época da pandemia, perderão a aposentadoria. Isso foi em março que circulou essa informação. E aí, falso, verdadeiro ou não é bem assim? Vamos lá, Luiz. Vamos dar uma olhadinha bem nas informações, né? Nós temos aí uma imagem que tem logotipos do governo, né? Como é que essas coisas são encaradas no momento em que o receptor recebe, né? Vendo esses logotipos, né? Que tipo de credibilidade isso passa? A gente tem que pensar nisso também na hora de avaliar, né? Então, olha só, aqui no chat tem algumas pessoas apontando C, e outras pessoas apontando A, né? A de falso e C não é bem assim.
Vamos lá, então. Olha só, vocês estão ficando treinados, hein, gente? Estou gostando de ver, muito bom. Isso é totalmente fake. Essa informação, ela é aquela inverídica, feita para manipular. E aqui, né, quem fez essa imagem, quem fez essa informação falsa, fez, segundo consta, com o objetivo de fazer com que os idosos não saíssem de casa por conta da pandemia, por eles serem grupos de risco. Mas, poxa, não é assim que a gente faz, né? Não é enganando os nossos avós, os nossos parentes mais velhos, os idosos, para fazer com que eles parem de sair de casa, ameaçando, né? E com que eles parem de receber, falando que eles iriam parar de receber a aposentadoria. E veja a técnica utilizada aqui. Eles usam o logotipo oficial, eles usam abaixo a assinatura, né, do plano do governo de enfrentamento ao coronavírus e colocam a informação ali. Olha como a gente tem que prestar atenção em tudo que a gente recebe. A gente tem que ter um olhar crítico para a informação. Então, passando a isso, vocês foram muito bem. Eles foram muito bem, né, Luiz? Foram muito bem. Inclusive, colocando alguns comentários de estudantes aqui, o aluno Breno William disse que a avó dele acreditou nessa fake news. Pelo menos ela não está saindo para a rua à toa, né? Mas a princípio ela deve ter visto, né? E confrontou alguém. Olha o que eu recebi. Alguém deve ter informado a ela que é uma fake news. Confirma aí, Breno, aqui no chat mesmo se foi isso mesmo que aconteceu, né? E veja, né? Nesse caso é algo que realmente não causou nenhum dano. Então, o que a gente precisa é justamente olhar. Então, aqui o que eu queria deixar para vocês nesse item 3 aqui da nossa conversa é algumas formas da gente combater a desinformação. E aí, para combater, a gente precisa, né, ter algumas dicas aqui. Eu queria passar para vocês algumas dicas para que a gente possa refletir sobre o conteúdo que a gente recebe e também entrar nessa campanha de não espalhar fake news, né? A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é algo que a gente tem falado, que a gente não precisa parar de acreditar em tudo. Muito pelo contrário, a gente tem que acreditar, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente tem confiança, dos veículos de comunicação, dos órgãos oficiais, mesmo da informação dos nossos professores, já que nós estamos aqui, né, no Centro de Mídias. Exatamente. Professores podem nos ajudar muito a esclarecer. Então, é praticar o ceticismo saudável. O que é isso, ceticismo saudável? É a gente não acreditar piamente em tudo. Não, a gente não achar que tudo é verdade e que é isso mesmo, que tudo que está na internet é verdade. Não, é a gente questionar, é a gente perguntar, será mesmo que essa informação é verdade? E fazer algo que é muito simples, é praticar o epa, peraí, o quê? Né? Olha que rápido. Epa, recebi uma informação. Epa, o que é isso? Né? Essa informação me causou algum tipo de indignação? Espera aí, então, eu vou analisar, eu vou olhar um pouquinho mais a fundo, eu vou ver se aquela imagem já foi utilizada em outras vezes, eu vou ir atrás um pouco mais naquela informação. O que é justamente isso? É a investigação. É você ir, por exemplo, vai num buscador, coloca aquela informação, coloca o título, né, daquela imagem, daquela notícia, no buscador. Você vai ver que muitos ali têm, essas informações já foram checadas. No caso da melancia, que eu trouxe aqui para vocês, se você colocar lá, melancia contaminada, imediatamente no buscador vai te trazer que aquilo é fake news. Então, é simplesmente fazer essa busca. E aí, saber também identificar o que é o quê. O que é uma notícia, o que é uma sátira, uma piada, uma brincadeira, o que é uma opinião, o que é um meme, um boato, uma foto fora de contexto, uma informação desatualizada. E também saber o que é uma notícia. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, se é fake, não pode ser news? Então, porque uma notícia, ela é objetiva, ela é equilibrada, ela apresenta evidências, ela cita especialistas, ela pode ser atribuída a alguém. Então, veja bem, se a gente recebe uma informação que não tem estes pontos aqui, com certeza ela não é uma notícia, ela é uma informação manipulada. Exatamente. Às vezes é fácil identificar, porque às vezes os portais de notícia
tem lá toda uma carinha, tem o endereço, o site, né? Tem propagandas até, mas quando você começa a ler, às vezes tem alguns erros, até de ortografia, ou a mensagem já começa com algum item apelativo, e aí você começa a falar assim, nossa, mas a notícia ela tá para informar, né? Não para persuadir. Exatamente, não para te causar, né, indignação. Às vezes a notícia nos causa indignação, mas nesse caso aqui ela tem que ser objetiva e retratada de forma equilibrada. E aqui a gente tem também, além do EPA, peraí, o quê? Quem quiser saber mais, investigar um pouquinho mais sobre a informação, tem 4 aqui movimentos muito simples, que também vêm como o EPA, é o pause, olhe um pouco mais para a mensagem, investigue a fonte. Então, olha quem te mandou, quem que está falando aquilo, de onde veio aquela informação, a data daquela informação é muito importante. Porque, às vezes, a gente recebe algo que é totalmente antigo, e boato. A gente brinca, Luiz, que são os conteúdos zumbis. Você mata ele, você fala que ele é fake, mas ele morre naquele momento, 3 meses depois ele ressurge com outra força, né? Então, são os conteúdos zumbis, a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Busque mais informações mais completas. Saia, né, daquele primeiro resultado da busca. Desce um pouquinho mais o seu cursor quando você fizer uma busca na internet. Busque em outros sites. Né? Vá para... você não gosta daquela informação que veio, como naquele site específico, vá para outro. Então, confronte as informações, cheque isso, porque com isso você vai estar aprendendo a consumir essa informação com senso crítico, que é o mais importante. E conheça o contexto. No caso aqui, é o contexto, por exemplo, do Macron. Ele pegou uma foto antiga, postou lá e achou que ninguém ia perceber. Mas perceberam, né? Perceberam. Inclusive... Eu acho que eu falei alguma fake news aqui durante a nossa interação, na hora que apareceu a foto do Messi, que eu falei, os meninos são mais ligados em futebol, vão sacar, mas aí veio várias meninas falaram assim, menina também curte futebol, realmente, né, gente? As meninas também curtem, né? Futebol tá aí para todo mundo curtir. Olha, os nossos alunos estão extremamente são engajados, é assim que a gente gosta, gente. Muito bem. Então, seguindo nessa questão do engajamento, eu queria convidar vocês para que vocês contem para a gente e coloquem lá no Facebook do Centro de Mídias, usando a hashtag Eu Não Caio em Fake, conta para a gente como que vocês filtram a informação, como que vocês pesquisam e compartilha. A gente quer saber também como que vocês estão se informando e, principalmente, porque a gente precisa passar, e todos nós, inclusive vocês que estão em casa, podem fazer um trabalho muito importante, que é ajudar aquele amigo, aquele parente, aquela tia, aquele tio, o tio do Zap, né, que é tão famoso, a não espalhar fake news. A gente precisa ter essa consciência para melhorar o ambiente informacional e, com isso, melhorar a nossa própria liberdade de expressão e nosso ambiente democrático. Então, eu queria deixar aqui para vocês um super obrigado. Obrigada, Luiz, por ter me ajudado nessa conversa aqui, nessa oficina. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês e convido quem quiser saber mais sobre o nosso programa, educamedia.org.br. E, olha, gente, super obrigado, um ótimo fim de semana, mas não vão embora, porque eu sei que tem um negócio muito legal acontecendo, né? Tem mais a nossa programação do dia D, nós vamos ter mais uma mesa sobre projeto de vida e mercado de trabalho. Não deixem de assistir, fique conosco aqui na nossa programação do Centro de Mídias. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.